Olá, queridos irmãos e irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos. Estamos começando o nosso encontro com a Palavra e hoje nós iremos dar continuidade ao assunto em que nós estávamos tratando em nosso encontro anterior. Nós iremos continuar falando a respeito do discernimento, estabelecendo critérios. Hoje nós iremos aprender sobre como podemos ter a prática do discernimento espiritual na nossa vida. Por isso, eu quero convidar os irmãos para que abram suas Bíblias comigo no livro de Provérbios, capítulo de número 4. Nós iremos fazer a leitura dos versos 20 até o verso de número 27. Provérbios, capítulo 4, versículos de 20 a 27. Assim diz a palavra do nosso Senhor. Meu filho, escute as minhas palavras. Preste atenção aos meus ensinamentos. Não deixe que eles se afastem dos seus olhos. Guarde-os no mais íntimo do seu coração, porque são vida para quem os encontra e saúde para todo o seu corpo. De tudo o que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Afaste de você a falsidade da boca e mantenha longe de você a perversidade dos lábios. Que os seus olhos olhem direito e as suas vistas se fixem no que está diante de você. Faça plana a vereda de seus pés, para que todos os seus caminhos sejam retos. Não incline nem para a direita e nem para a esquerda. Afaste os seus pés do mal. Amém. Então, dando continuidade ao nosso assunto, no nosso encontro anterior, nós aprendemos o que é discernimento e o que não é discernimento. E hoje nós iremos aprender os instrumentos, as ferramentas que nós podemos colocar em prática na nossa vida para que elas nos auxiliem a encontrar o discernimento espiritual. E quais práticas são essas? A primeira prática que nós podemos ter como base para nos ajudar a ter discernimento espiritual é a meditação na palavra de Deus. Lá na carta aos Hebreus, no capítulo 4, versículo de número 12, nós encontramos o seguinte texto: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Então, ao se deparar com alguma necessidade de discernimento, de direção, nós precisamos entender que, através da meditação na palavra de Deus, nós podemos encontrar essa direção, essa luz para o caminho. E a palavra de Deus, ela nos traz a plenitude de toda a nossa vida. Nela podemos encontrar todos os tipos de conselhos, toda a sabedoria. Nela nós podemos encontrar toda a direção para achar a solução de todos os problemas da nossa vida. A palavra de Deus, ela não se limita somente a tratar a respeito da questão
espiritual do ser humano. Nela nós encontramos conselhos sobre amizades, conselhos sobre negócios, sobre decisões difíceis, sobre casamento, sobre relacionamento, sobre trabalho, sobre comunhão, sobre a vivência diária de todo ser humano e a sua rotina. Nela, certamente, nós encontraremos versículos, testemunhos de pessoas que passaram por problemas e por situações delicadas e que nos deixaram ali a lição do que fazer nesse momento. É claro que nós entendemos que tudo isso faz parte do poder de Deus. De toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, Deus sempre está mostrando ao homem o plano da salvação. Deus sempre está mostrando ao homem o caminho que se deve seguir. Mas, para aprendermos, nós precisamos meditar na palavra de Deus. E meditar não é somente ler a palavra, mas nós precisamos deixar a palavra penetrar em nosso coração. É preciso gastar um tempo, mas não precisamos nos forçar a gastar horas e horas sobre a palavra de Deus. Primeiramente, nós precisamos começar de uma forma modesta, separando minutos, os quais nós podemos de fato nos concentrar na palavra de Deus e extrair do texto uma lição, um aprendizado. Então, ao se aproximar da palavra de Deus, ao se aproximar do texto bíblico, nós precisamos estar com o nosso coração quebrantado, com o nosso coração humilhado, entendendo que nós precisamos desse alimento e que somente Deus pode iluminar o nosso coração e a nossa mente. Senão, estaremos apenas lendo um livro qualquer. Mas a palavra de Deus, ela tem que se tornar vida em nós. Ao lermos a palavra de Deus, precisamos entender que o próprio Deus está falando conosco através da sua palavra. Então, que possamos começar de forma modesta. Minutos já serão suficientes para que nós possamos nos alimentar da palavra de Deus. Claro que ao longo do tempo, quanto mais praticarmos a meditação na palavra de Deus, mais tempo gastaremos. E logo veremos que horas ali, meditando sobre um texto bíblico, passará como minutos para nós. Mas nós precisamos criar essa disciplina. Meditar na palavra de Deus requer disciplina. E nós precisamos disciplinar a nossa carne, precisamos disciplinar o nosso corpo para realmente entendermos qual é o propósito de Deus para as nossas vidas e como podemos desfrutar melhor a nossa vida nesta terra, sendo dirigidos pela palavra de Deus. E aqui, o autor desse estudo, ele deixa uma pergunta. Você tem buscado na palavra de Deus discernimento para as decisões que você precisa tomar? Você tem buscado na palavra de Deus discernimento para as decisões que você precisa tomar? Quantas decisões nós tomamos baseados em nosso instinto, baseados em nossa intuição, naquilo que nós sabemos, naquilo que nós aprendemos, sendo que Deus nos direciona para a sua palavra, para tomarmos decisões baseadas na sua palavra. Então precisamos criar essa disciplina na nossa vida. O segundo instrumento aqui que nós podemos extrair para a nossa vida e ajudar a desenvolver esse hábito é a vida devocional.
a vida devocional. Mateus, no capítulo de número 6, versos de número 6, ele diz assim: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Muitas vezes nós temos bastante dificuldade para ter esse tempo de vida devocional. E isso, queridos, não é somente com as pessoas da igreja, né, aqueles que frequentam a igreja, mas líderes também têm essa dificuldade de reservar um tempo para que ele fique a sós com Deus. Essa é a intenção de Jesus. Não que toda oração precisa ser feita no quarto e com as portas fechadas, mas que nós venhamos a entender que Jesus estava falando aqui a respeito de intimidade, vida devocional. Nós precisamos ter um tempo com Deus em comunhão. Notem que a meditação da palavra, ela nos leva a essa vida devocional. Se não tivermos uma meditação na palavra, não teremos uma vida devocional. Não teremos tempo para estarmos a sós com o nosso Deus, com o nosso Criador. Não teremos tempo para ouvir Deus falar conosco. E vida devocional, ela também nos leva a uma vida de oração, a uma vida de devoção a Deus. Nós buscamos discernimento, nós buscamos conselho, em tantas outras coisas, mas nós não buscamos no Senhor através da oração. Vida devocional, todos nós precisamos ter. E aqui o autor deixa outra frase dizendo assim: lembre-se, se você não conseguir encontrar Deus no silêncio do seu quarto, você não conseguirá encontrá-lo em nenhum outro lugar neste mundo. Se não encontramos Deus no silêncio do nosso quarto, não iremos encontrá-lo em nenhum outro lugar neste mundo. Meditação na palavra de Deus e vida devocional. E o último instrumento que ele coloca aqui para que nós venhamos a ter um discernimento espiritual para as nossas vidas, para as decisões que nós precisamos tomar, para os caminhos que nós desejamos seguir, é o jejum. O jejum, ele é poder na fraqueza. Infelizmente hoje o jejum ele virou uma prática totalmente contrária do que a Bíblia diz a respeito do jejum, e você pode ler aí na sua casa depois Isaías, capítulo de número 58, ele fala a respeito do jejum e o jejum que Deus espera de nós. O jejum nada mais é do que nós disciplinarmos o nosso corpo e sujeitá-lo à vontade do nosso espírito, porque muitas vezes, a maioria das vezes, nós acabamos por aceitar a vontade da nossa carne e nós desejamos as coisas, nós fazemos as coisas baseado na vontade da nossa carne. E o jejum, ele é essa disciplina. E quando sentirmos sede, quando sentirmos fome, é dizer para o nosso corpo que o espírito ele fala mais alto, Então disciplinar o nosso corpo, sujeitá-lo à vontade do espírito. E o jejum, ele tem esse poder. O jejum, queridos, ele não abre portais espirituais, como você deve ter já ouvido falar na internet, em vídeos, que o jejum poderoso, o jejum do milagre. Não, o jejum nada mais é do que um quebrantamento, do que um ato de humilhação perante Deus, reconhecer que nós não somos nada, reconhecer que nós precisamos de Deus, precisamos do nosso Senhor em todo momento da nossa vida. Se Ele não nos direcionar, se Ele não nos guiar, nós estaremos perdidos e nós precisamos do nosso Senhor. E aqui
para encerrar, né, o autor ele deixa 6 versículos para comprovar como Deus convida o seu povo a discernir e a observar a diferença, né, que existe entre coisas deste mundo, né, entre pessoas, situações e momentos, né, ou seja, tudo que envolve o ser humano. Né. Então ele deixa 6 versículos aqui como chave, né, na palavra de Deus para o discernimento espiritual. O primeiro versículo está lá em Levíticos, capítulo 10, versículo de número 10. Para fazerdes diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo. Discernimento. O segundo versículo, Levíticos também, capítulo 11, versículo de número 47. Para fazer diferença entre o imundo e o limpo, entre os animais que se podem comer e os animais que não se podem comer. O terceiro versículo está em 2 Crônicas, capítulo de número 12, verso de número 8. Porém serão seus servos, para que conheçam a diferença entre a minha servidão e a servidão dos reinos da terra. O quarto versículo está lá em Ezequiel, capítulo 22, versículo de número 26. Os meus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernem o imundo do limpo, e dos meus sábados escondem os olhos, e assim sou profanado no meio deles. O quinto versículo está lá em Malaquias 3:18. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. E o sexto versículo e último está lá na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 14, versículo de número 5. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tenha opinião bem definida em sua própria mente. Então esses 6 versículos, né, eles nos mostram como a Bíblia pode sim orientar a nossa vida para tomarmos decisões entre o que é certo e o que é errado, né? O que vai ser bom para nós e o que irá prejudicar a nossa vida, né? A Bíblia ela irá nos mostrar, né, não somente que a nossa decisão pode, né, o que pode acontecer no presente, mas também com o futuro das nossas decisões. Por isso, discernimento, né, é estabelecer critérios, é você entender que como servo e serva de Deus, o que você pode fazer e o que você não pode fazer, o que convém te fazer e o que não convém, o que vai edificar e o que não vai edificar, o que vai glorificar a Deus e o que vai profanar o nome de Deus. Que Deus nos dê sabedoria, que o Espírito Santo do Senhor esteja conosco, orientando sempre o nosso coração e nos ajudando a tomar as decisões que nós temos que tomar na nossa vida. Deus nos abençoe, eu desejo a todos um ótimo final de semana e até o próximo encontro com a palavra. Um forte abraço e até lá. A cada dia vou dar um passo à frente ao teu encontro, prosseguir
teus braços de amor.